Pronto, gravação, gente, autorizada. Boa noite, tá? Aulinha de pesquisa operacional, né, PO, nossa quinta aulinha. Nós veremos hoje o método Simplex, tá? Que é um método receita de bolo, tá? Não tem muito raciocínio, mas tem muita transpiração, tá certo? Tem muita transpiração, ou seja, você vai precisar refazer várias vezes até chegar na sua solução ótima, tá? Porque cada interação, você vai chegar numa resposta. Só que essa resposta, ela não é a melhor solução, já que eu quero maximizar alguma coisa, tá certo? Então, lembrando que, por enquanto, a gente está trabalhando com a maximização e a minimização, tá certo? Então, vamos lá. Então, segura aí, se amarra na cadeira, tá? A gente vai bem devagar, tá? A gente vai slow motion praticamente, tá? Porque como é um processo que vai repetir a mesma coisa 2, 3, 4 vezes, então a primeira vez eu preciso fazer bem devagar para você já ficar na cabeça que quando eu fizer a segunda vez, se houver necessidade, logicamente, você vai começar, oxe, de novo? De novo. Ou seja, você já assimilou que é um ciclo que se tem que fazer, tá certo? Então, antes da gente chegar nas questões, deixa eu só liberar aqui o material. Vamos continuar a nossa revisão lá de sistema de equações. Você lembra que a gente fez duas, antes de começar a aula semana passada, a gente fez duas questões, né, de sistema de equações. Hoje, novamente, vamos responder mais dois probleminhas, tá? Então, lá. Primeira questão diz, ó, uma pessoa participa de um jogo em que uma moeda honesta, quando eu falo moeda honesta, é que não é uma moeda viciada, é lançada 100 vezes. Essa moeda, ela é lançada 100 vezes. Cada vez que ocorre cara, ele ganha 10 reais. E cada vez que ocorre coroa, ele perde 5. Então, deu cara, ganhou 10. Deu coroa, perdeu 5. Lembrando que eu vou jogar 100 vezes. Se após os 100 lançamentos a pessoa teve um ganho líquido de 25 reais, quantas vezes deve ter ocorrido cara na moeda? Tá? Então, é uma questãozinha que se eu sei lá, professor, quantas vezes, né? Porque é aquela história de cada saída, cada vez que a coroa apresenta o resultado cara, a pessoa ganha 10 reais. E cada vez que a pessoa tira a coroa, ela perde 5 reais. Então, vamos montar o sisteminha, tá? Então, vamos bem devagar. Porque, na verdade, o que eu estou fazendo é traduzindo, né, do português para a linguagem matemática. Então, a primeira equação que eu teria é exatamente qual? Eu sei que eu vou chamar que x é o número de vezes que ocorre cara, tá? Então, x é o número de vezes, certo? Que deu o resultado cara. Só ver onde está a minha canetinha apareceu. Apareceu. Aconteceu, cara. Liberar a entrada para Valderex. Ok. Beleza? Aqui você podia chamar de X1, X2, coisa que a gente vai fazer aqui nos problemas de PO. Beleza. Agora, eu vou chamar de Y um número de vezes que ocorreu coroa. O evento coroa, né? Lá na probabilidade, né? Dentro do capítulo de estatística, a gente aprende que um evento
chamado cara e um evento chamado coroa. Então, eu já sei que se eu tenho X é o número de vezes que a moeda deu cara e Y é o número de vezes onde a moeda deu coroa. Então, a primeira equação que eu tenho, logo de cara, é aqui, ó. Se eu somar a quantidade de resultados de cara mais a quantidade de coroa tem que ser igual a 100, porque eu joguei a moeda 100 vezes. Né? Então, se eu joguei a moeda 100 vezes e, por exemplo, deu 80 resultados cara, logicamente deu 20 coroa. Certo? Então, a primeira equação do meu sisteminha, já encontramos x mais y igual a 100. Beleza até aí? Na segunda equação é a seguinte. A questão fala que cada vez que der cara, eu ganho 10. Então, se aconteceu x vezes, então eu ganhei 10 vezes x. E quando acontece coroa, eu perco. Então, se eu perco, ele é negativo. Se eu perdi, ele é negativo. Menos quanto? Menos 5y. Se eu pego tudo que eu ganhei, menos tudo que eu perdi, a questão nos informa que dá um ganho líquido de R$ 25. Está aqui R$ 25. Então, agora, eu tenho duas equações. Eu tenho a equação 1 e tenho a equação 2. Equação 2. Então, gente, você agora vai poder responder o sisteminha, por exemplo, pelos dois processos que nós vimos na aula passada. O método Substituição. substituição e o método da adição. Método da adição. Certo? Logicamente, eu não vou responder a questão usando os dois métodos, tá? Então, lá. Então, vamos responder essa questão da seguinte forma. Então, só apagar aqui. Método da substituição e da adição. O que é que consiste basicamente cada um? O método da substituição, ô Jaqueline, hora Dário, então acontece. O método da substituição é basicamente o seguinte: eu vou tirar o valor de y na primeira equação e substituir na segunda. Por exemplo, se eu quiser pegar aqui, ó, x igual a 100 menos y. E agora, no lugar do x, eu vou substituir no lugar do x. Então, ficaria 10 vezes 100 menos y menos 5y igual a 25. E aí vamos eliminar os parênteses, né? 10 vezes 100 vai dar 1000. 10 vezes, cuidado com esse sinalzinho negativo, menos y, menos 10y, menos 5y, igual a 25. O que é que eu faço agora? Tudo que tiver y, eu deixo no primeiro membro. Então, aqui, ó, eu já posso até somar. Menos 10y com menos 5y, eu vou obter menos 15y. Igual a 25 menos 100. O que não tem... Menos 1000, professor.
Menos 1.000, muito bem, menos 1.000. É porque eu virei para liberar a entrada de Lidiane e aí terminei falando pela metade. 1.000. Beleza, mas valeu. Ajuda aí, porque senão a gente vai ter que voltar atrás. Vamos lá, então, menos 15y igual. Quando é que vai dar aqui? Vai dar negativo, né? Menos 975. Se eu multiplicar isso por menos 1, y igual a 975 dividido por 15. Deixa eu só abrir aqui a calculadora. 65. Pronto, beleza. 65. 65 vezes. Mas lembrando, Y é o número de ocorrências do evento coroa. Então, aqui são coroa. Tá? A coroa. Na verdade, ele quer saber quantas vezes ele deu cara. Então, se o total é 100, então x, aí você pega o valor 65 e substitui novamente na primeira equação. Então, substituindo agora no lugar de y, x mais 65 igual a 100. X igual a 100 menos 65. X igual a quanto? Quanto eu libero a entrada de Cássia aqui? Boa noite, Cássia. 35. 35 vezes. 35 vezes. Ou seja, ele ganhou R$ 350, né? E perdeu quanto? É só multiplicar. Vou deixar a calculadora aqui aberta, porque vai fazer a continha. Gastou, né? Ele perdeu 300, ele ganhou isso aqui, né? Isso aqui é o positivo, né? Ele ganhou isso aqui. Ele ganhou isso aqui. E ele perdeu 65 vezes 5. Isso aqui vai dar 325. Então, ele perdeu isso. O saldo, né, o ganho líquido... Que a resposta já dá, né? A pergunta, né? Ganho líquido dos 25. Exatamente, né? Podia também ser feita assim também a resposta, né? Pensar o contrário. Né? Pensar o contrário. Né? Na verdade, eu acho que não podia não, porque ainda não tinha quantas vezes cada dado tinha dado. Só sei que a diferença tem que ser 25, porque se você pegar 350 menos 305, vai dar 200, ou vai dar R$ 25. Certinho? Professor, então no caso aí a resposta são 35 vezes. Porque ele está Exatamente. pedindo. O Ok, gabarito ok. é 35, exatamente. Ok. Tá? Porque, na verdade, né, na hora da resolução da questão, se eu quero saber x, em vez de tirar o valor de x e jogar na segunda, eu podia calcular o valor de y e jogar na segunda. Deixa eu apagar aqui para a gente fazer assim. Deixa eu apagar tudo aqui, ó. Fazer a questão de novo, tá? Para dar logo o que se interessa. Então, ó. Então, y igual a 100 menos x. E aí vou substituir na segunda. Então, 10x aqui não muda, menos 5 vezes 100 menos x igual a 25. Então, 10x menos 500. Aí, ó, menos com menos, mais 5x, menos 5 vezes 100 e menos 5 vezes menos x, igual a 25. Então, 10x
com mais 5x vai dar 15x. E do lado de cá ficaria 500 ou 25 mais 500. Então, x vai ser igual a 525 dividido por 15. Que vai dar os 35. 35. Pronto, você já fazia assim, direto. 35 vezes. Tá? Você não precisaria calcular x e calcular y. Porque ele só que pediu para você quantas vezes deve ter ocorrido o evento cara ao lançamento da moeda. Tá? Aí já fica bem menorzinho a questão. Porque aqui com 35, e eu sei que a soma é 100, é só ver o que falta para 100, que é o x. Tá? Então, número de vezes que acontece cara, 35 vezes. E o número de vezes que acontece coroa vai dar 65 vezes. Tá? Então, mesmo dando menos o resultado do cara, eu ainda fiquei com dinheiro positivo. Por quê? Porque o valor do prêmio é o dobro em relação ao valor do prejuízo. Isso acontece, sabe aonde? Em concurso público. Quando fala, e tem dinheiro? Não. Mas quando o cara fala, olha, duas questões erradas irão anular uma questão correta. É o que a gente acabou de fazer. Se a minha nota vale 100 e minha nota final foi 30, quantas questões eu acertei? Lembrando que, nesse caso, não há a possibilidade de deixar a questão em branco. Tá? Então, é o mesmo problema que vocês encontram lá na hora de calcular a nota do resultado do concurso, tá certo? Beleza aí nessa questãozinha? Professor, eu confesso que não entendi ainda não, professor. Então, vamos fazer de novo. Relaxa o coração. Vou fazer agora pela adição, tá? Não se estresse, não. Não se estresse agora, se estresse depois, tá? Já estou avisando. Agora, ninguém vai se estressar, não. Depois, eu não sei. Depois é normal se estressar. Então, vamos lá. Então, tem essas duas equações. Tá só alisando para bater. Entendeu. Foi? Porque vai chegar. Já. Tá? E quem entendeu, não se anime muito, não, tá? Eu estou sendo bem realista. Tá? Porque, assim, é um processo, estava falando no começo da aula, um processo totalmente mecânico. Não tem o que raciocinar. Mas ele é repetitivo. E é um saco, porque você tem que fazer, às vezes, a questão 5 vezes. Daqui a pouco vocês vão esperar. Então, vamos lá, ó. Vou fazer agora pelo método da adição. Então, vamos lá. Então, aqui, ó. Eu tenho a primeira equação, x mais y igual a 100. Embaixo eu tenho 10x menos 5y igual a 25. Ah, vê só. Eu tenho que pensar no número que eu multiplique a equação de cima, que quando eu somar com a equação de baixo, ela vai ser eliminada. Então, por exemplo, vamos multiplicar a primeira equação por 5. Então, daqui eu tiro que 5 vezes x, 5x, mais 5y igual a 500. Multipliquei todos os elementos pelo mesmo número. E embaixo vou repetir. 10x menos 5y igual a 25. O que eu vou fazer agora? Vou somar. Método da adição. Então, somando as duas equações, eu vou ter 5 mais 10x, 15x. Menos 5y, cancela com mais 5y.
igual a 500 mais 25, 525. Então, x vai ser igual a 525 sobre 15, que vai dar 35. Tá bem? Agora, professor, agora eu posso dizer que entendi. Mas com esse método da adição, agora eu consigo entender. Você, olha, e vai ser melhor ainda, sabe por quê? Porque a gente vai usar esse método na resolução das questões. Tá? Eu vou multiplicar. Na verdade, eu não vou chamar, gente, de equação, vou chamar de uma linha. Eu vou multiplicar a linha por um valor e vou somar com outra linha. Então, o que eu estou falando aqui de equação, eu vou trocar a palavrinha equação pela palavrinha linha, mas o raciocínio é o mesmo. Tá certo? Então, se você gostou mais desse método, melhor ainda, porque a gente vai usar ele sem saber que está usando, tá? Mas o que a gente usa é ele. Beleza? Então, você pode escolher qualquer um dos métodos para responder as questões, tá? Não tem nada de obrigação. Vou fazer mais uma. Numa lanchonete, 2 copos de refrigerante e 3 coxinhas custam R$ 7,50. O preço de 3 copos de refrigerante e 5 coxinhas é 9,30. Ele quer saber quanto é o preço de cada copo e quanto é o preço de cada coxinha. Se você olhar o enunciado, você vai perceber que tem 2 situações. Ou melhor, existem 2 compras ou 2 pedidos. O primeiro pedido, que vai ser a minha primeira equação, diz que 2 copos de refrigerante mais 3 coxinhas resultam num valor de R$ 5,70. No segundo pedido, eu comprei 3 copos de refrigerante com mais 5 coxinhas. E o total desse valor deu R$ 9,30. Pois bem, vamos agora montar as 2 equações. Primeiro, vamos dar nome aos bois, né? Uma coisa que a gente já tem o hábito. Eita, Edivânia entrou agora com a lei do pão. É isso, mato gordo. Boa noite, Edivânia. Um pãozinho essa hora, meu Deus. Eu chego, eu perdi, salivei. Vamos lá. Então, olha só. Então, vamos agora dar nome aos bois. Vamos identificar quem eu vou chamar de copo de refrigerante e quem eu vou chamar de coxinha. X1, X2, A e B. Normalmente, a gente usa X e Y. Eu vou chamar que X é o número de copos de refrigerantes e Y é o número de coxinhas. E agora, está notando que esse treinamento é para a gente conseguir montar o sistema, é o que a gente vai ter que fazer em pesquisa operacional. Montar o modelo matemático com a minha função objetivo e com as minhas restrições. Tá? Então, lá. Então, o que é que eu tenho aqui? Então, primeira equação, eu tenho que... Eu quase risco uma caneta na prancheta. Olha lá. 2 copos de refrigerante. Se refrigerante é X, e a quantidade é 2, 2x mais 3y igual a 5,70. Conseguimos traduzir esta primeira linha para esta primeira linha? Sim. Massa. É como uma nova língua, certo? Eu estou traduzindo do português para a matemática. E na segunda situação, eu tenho que 3 copos de refrigerante mais 5 coxinhas resulta no valor de 9,30. Eu estou
transformando esta segunda informação, essa segunda informação que eu estou circulando de vermelho nesta segunda equação. Nessa ele já quer x e y, né? Na outra você queria x. Pois é, nesse caso aqui não tem para onde correr, ele quer tudo. Tá? Então lá, então vamos responder a questão, né? Vou só liberar que então chegou aqui. Então, veja. Inicialmente, eu posso multiplicar. Essa, o cara tem que pensar um pouquinho mais, tá? Porque assim, mas espera aí. Se eu multiplicar essa de cima por menos 3, não vai dar para dividir nada. Sim, mas vê só, se eu multiplicar em cima por menos 3 e embaixo por 2, olha o que acontece. Aí alguém vai dizer, professor, e como é que eu ia pensar nisso? O método da adição, você pensa, você raciocina um pouco antes de agir. No método da substituição, não tem que pensar nada. O que é? É tirar o valor de x numa e jogar na outra. Eu vou responder pelos dois métodos. Primeira coisa, multiplicando a primeira equação por 3, menos 3, eu ficaria menos 3 por 2, ficaria menos 6x menos 9y igual. Só pegar a calculadora aqui, que eu vou precisar multiplicar 5,70 vezes 3 vai dar menos 17,10. Tá? E aí, vou multiplicar a segunda. Veja que essas duas informações aqui, quem diz é você. Não é o probleminha que diz, multiplique por menos 3, não. Por quê? Vê só. Se eu multiplicar por 2, aqui ficaria 2 vezes 3, 6x mais 5y vezes 2, 10y igual. 9,30 vezes 2, eu vou ter 18,60. O que eu faço agora? Vou somar as duas equações. Somando as duas equações, eu vou ter que menos 6x, cancela com 6x, menos 9y com mais 10y, sobra apenas y, igual. E, 17,1 menos 18,60, eu vou ter 1,50. 1,50. E eu sei que coxinha é Y. Então, o valor da coxinha é R$1,50. Vou substituir agora em uma dessas duas, qualquer que você queira. Eu vou jogar na segunda. Ficaria 6x mais 10y. Só que y vale 1,50 igual a 18,6. Então, daqui eu teria aqui 6x mais 15 igual a 18,60. Se eu passar o 15 para o outro lado, vai ficar 6x igual a 18,6 menos 15. X vai ser igual 18 menos... 18,6 menos 15, 3,6, né? 6x igual a 3,6.
x vai ser igual a 3,6 por 6. Isso aqui vai dar 0,60. Ou seja, o custo de cada copo de refrigerante, 6,60. Não é nem o custo, né? É o preço. Professor, se eu pegar uma dessas já pronta, você pegou 6x mais 10y, não foi? Para substituir. Se eu pego essa que está de azul, 2x mais 3y igual a 5,70, vai dar a mesma coisa ou sou obrigado a pegar que você multiplicou? Não. Bora lá? Então lá. Não vai mudar nada. Por quê? Porque quando eu multiplico, Tiago, todos os membros da equação pelo mesmo número, não muda nada. Tá? Então aqui ficaria, ó. Vou substituir na que está de verde aqui, ó. 2x mais 3 vezes 1,50 igual a 7,5,70. Então, 2x igual a 5,70 menos 4,5. Então, x vai ser igual a 1,20 sobre 2, 0,60. Ok. Certo? Veja que não existe, né, um único método para responder. Tá? Você vai escolher, certo? Você pode substituir em qualquer equação. Agora, se você não Professor, multiplica... Fala, Guilherme. esse foi o método de adição, né? Esse foi a adição. Adição. Aí o senhor vai fazer a substituição. Vou fazer também. Esse caso aqui, ó, não foi tão fácil quanto o primeiro, que você teve que multiplicar as duas equações. E ainda tem os números fracionados, né? Aí não vai ter para onde fugir. Certo? Infelizmente, mas fica tranquila, quem faz conta é calculadora. Tá? Vamos lá. Vou fazer pelo método da substituição. Vamos lá. Que vai ser pior, eu acho. Exatamente por conta dessas frações. E ali, professor, por que você escolheu menos 3 e embaixo mais 2? Porque, vê só, eu tenho que pensar um número que se repita em cima e embaixo. Por exemplo, se eu multiplicar em cima por menos 5, embaixo por 3, o y vai ficar 15y menos 15y, e embaixo vai ficar 5y vezes 3, vai ficar 15y, para poder cortar y com y. Você tem que pensar uma forma. Eu vou até dar uma dica agora para vocês, tá? Para tranquilizar o coração. Toda vez, pessoal, que tiver questão assim, ó, que tenha um dos elementos isolados, a melhor maneira é a adição. Porque só precisa multiplicar este, por exemplo, fosse aqui, ó, x mais 3y igual a 5,7. Se você multiplicar por menos 3, esse menos 3 daqui vai cortar com mais 3 embaixo. Perceberam isso? Uhum. E a de baixo não precisava multiplicar por mais nada, porque você já ia ter o corte. Por nada, exatamente. Por que essa questão não foi tão direta? Porque os 4 estavam com valores. Às vezes o cara é bonzinho, aí aquele bota 6x. Aí você multiplica por menos 3, 2 vezes menos 3 dá menos 6. Então você tem que pensar qual é o número que você multiplica numa linha para conseguir eliminar com a segunda linha. Quando eu falo linha, é a segunda equação. Tá certo? Então vamos lá. Vamos agora responder a questão pelo método da substituição, que não é a melhor maneira, mas vamos lá. Então aqui vou tirar o valor de x aqui, ó. X é igual a 5,70 menos 3y sobre 2. Certo? Passei o 3y para lá, ficou negativo, e o 2 passou dividindo.
Pronto, aí eu vou substituir aqui, ó. Deixa eu apagar aqui, porque não tem mais aquela historinha aqui, né? Aí a coisa não ficou tão bonita. Vamos lá, então, ó. 3x3 vezes 5,70 menos 3y sobre 2 mais 5y igual a 9,3. Tá? Vamos lá. Então, você pode dividir logo aqui, ó. 3 dividido por 2, isso aqui é a mesma coisa de escrever 1,5 vezes 5,7 menos 3y mais 5y igual a 9,3. Aí vamos eliminar. 5 vezes 5,7. Deixa eu calcular aqui. 5, ou 1,5 vezes 5,7. Daria 8,55. 8,55. E agora, 1,5 vezes 3, menos 4,5y. Mais 5y igual a 9,3. O que é que eu faço agora? Vou pegar 8,55, que está positivo, e jogar para o segundo membro. Então, 5 menos 4,5 dá 0,5y. E aqui ficaria 9,3 menos 8,55. Então, isso vai ser igual. Menos 9,3 daria 0,75 dividido por 0,5. Dividir por 0,5 é multiplicar por 2. Isso aqui vai ser igual a R$1,50, que é o valor da coxinha. Certo? Então, Guilherme matou a charada. Pelo fato da questão ser decimal, é que ela apresenta aí uma certa dificuldade na resolução. Mas a proposta é a mesma. E aí, com 1,50, você pode jogar em qualquer uma das duas equações. Você joga de preferência a mais fácil. Nesse caso, tanto faz, que não tem nenhuma mais difícil que a outra. Né? Então, se você jogar na primeira, vai ficar 2x mais 3 vezes 1,50 igual a 5,70. 2x igual a 5,70 menos 4,5. X vai ser igual a 1,2 por 2, daria 0,6. Dá a mesma resposta. Beleza? Foi, agora vamos, né? Agora vamos subir o sarrafo um pouco mais, porque agora a gente vai ver o que a gente vai fazer para aplicar o método. Eu vou até pular aqui porque está resolução. Então, vamos lá. Então, antes de qualquer coisa, vamos compreender qual é a definição do método simplex. Tá? Então, o método simplex nada mais é do que um algoritmo. Ou seja, o algoritmo é um passo a passo. A gente já viu aqui na nossa primeira aula de PO, que a gente até falou brincando, né, sobre o algoritmo. Para trocar uma lâmpada, não foi? Trocar uma lâmpada, muito bem, né? Que aí a nossa técnica de segurança começou a perturbar o ambiente, perguntando no mapa de risco, não sei o quê, né? Aí, deixa ela quieta, que vocês entendem, perdoem ela, que ela é assim mesmo. Então, o que acontece? Então, o sistema, o algoritmo sistematiza a solução de problemas de programação linear de maneira eficiente e de forma computacional. Ou seja, o que você vai fazer na mão,
hoje, o Excel irá fazer na semana que vem para vocês. Tá? Ou seja, quando você fala algoritmo, é a linguagem da engenharia computacional. Tá? Eu paguei uma disciplina no curso de engenharia civil que era processamento dos dados. A gente aprendeu algoritmo. E depois aprende Pascal, que é exatamente você dá a ordem ao computador para que ele execute uma ação, vamos dizer assim. Então, o método é um algoritmo que vai sistematizar, ó a palavra sistematizar, lembra sistema, a solução de problemas. E a gente viu lá que o método de programação linear, eu tenho as minhas equações lineares, as minhas equações do primeiro grau, junto com as restrições. Então, o que é que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar transformar as inequações em equações para poder aplicar o método. Tá? Então, são nada mais do que nada menos 9 etapas a serem seguidas. Tá? Então, anota aí, ó, não sei com quanto tempo está de aula, né, mas está com um torno de 50 minutos. Na gravação da aula da aula hoje, a partir dos 50 minutos, assista com calma e pausando. Tá? Para cada etapa que for feita, pausa e faz no caderno. Pausa e faz no caderno. Tá? Eu vou tentar aqui dar uma pausa, um tempo, para que quem tenha interesse já tente fazer isso logo hoje. Porque hoje pode preparar o leitinho quente, tá? Ou o remedinho para dor de cabeça, que o resultado fatalmente será esse. Por isso que eu vou bem devagar, tá? Não veremos muita coisa, mas iremos no ritmo muito lento para evitar efeitos colaterais, tá bom? Danos colaterais. Vamos lá. Então, já sabemos que o método simplex é o algoritmo que sistematiza a programação linear. Faz 2 semanas que eu estou batendo na tecla de que montar a função objetivo e montar as restrições. Hoje, já é para todo mundo chegar, a não ser que quem está chegando, né, agora e ainda está assistindo as aulas gravadas, aí tudo bem. Mas hoje já é para estar chegando com mais facilidade na função objetivo e nas restrições. Vamos lá. Então, lá, algoritmo, conjunto de regras que fornecem uma sequência de operações capazes de resolver um problema. Eu acho que teve algum aluno, não me recordo o nome dele, que ele falou exatamente o que seria o que era algoritmo, usando exatamente essa... na verdade, ele não usou a palavra problema, ele atingiu um objetivo, alguma coisa desse tipo aí. Não sei se foi Tiago ou se foi outro rapaz. Vamos lá. E programação linear é uma técnica de otimização bastante utilizada na resolução de problemas, cujos modelos matemáticos, que a gente já está fazendo, são representados por expressões lineares. O que significa isso? Linear quer dizer função do primeiro grau, graças a Deus. Papai amado. Sabe por quê? Porque, por pior que seja, ainda é o mais fácil que tem. Tá bom? Então, vamos lá, vamos seguir. Então, vamos imaginar, tá? Vamos imaginar, para a gente cortar um pouco a história, mas vocês já podem, e nós iremos fazer, a partir da semana, todos os probleminhas que nós apresentamos, né, no portal, né, que era só para montar o modelo matemático, vamos responder quanto é... Porque se lembra que a pergunta é quantos soldados ou quantos trens
devem ser produzidos para que eu maximize o lucro? Eu não dei a resposta lá ainda, não. Eu só fiz montar o quê? A minha equação, a minha função objetivo e as minhas restrições. Então, imagine que eu peguei um problema, li e encontrei que a minha função objetivo foi essa aqui. 4x1 mais x2. Nem sei se isso aqui foi da aula passada. Tá? Depois a gente confere se foi da aula passada esses valores. A questão do gráfico. Deixa eu só tirar essa dúvida aqui rapidamente. Eu acho que foi na aula 4. Só um minuto, gente. Aula 4. Aula 3, eu acho. Aula 3. Aula 3. Introdução, pronto. Deixa eu só abrir aqui o arquivo para ver se não é aquela questão que a gente respondeu graficamente. Não. A questão que a gente fez foi da carpintaria, não foi ela, não. Deixa eu ver se foi da aula 4. Aula 4, PO. Aula 4, PO. Vamos lá. A aula 4 foi aquela questão da metalúrgica. Também não foi. Então, esquece que eu estou falando. Tá? Então, é uma questão que foi apresentada e a gente encontrou estes resultados, tá bom? A minha função objetivo, após interpretação do problema. Pronto, voltei para cá. Então, lá. Então, o que acontece? Então, eu encontrei uma restrição, 2 vezes a quantidade de 1, mais 2 vezes, 3 vezes a quantidade de 2. Veja que eu não sei o que é x1 e não sei o que é x2. É menor ou igual a 12 e 2x1 mais x2 é menor ou igual a 8. E x1 e x2, são aquela, aqui, ó, a gente aprendeu lá passada, que são as restrições técnicas. E aqui são as restrições de não negatividade. Certo? E FO, só para, se por acaso tiver alguém chegando hoje, é a nossa função objetiva. Ok? Isso aqui a gente já sabe fazer. O que a gente vai aprender é responder esse sisteminha aqui, ó. Eu tenho uma equação aqui, eu tenho uma equação aqui e tenho uma equação aqui. Vamos montar esse sisteminha usando o método simplex. Então, isso aqui a gente chama de Z, né? A maximação de lucros eu estou chamando de Z. Então, primeira coisa que a gente precisa interpretar é o que significa variáveis de folga. É exatamente a diferença entre o primeiro membro, ou seja, isto aqui, ó, e isto aqui. Por exemplo, vamos imaginar que x seja 1, x1, vamos imaginar, tá? Por algum motivo, x1 seja 1 e x2 seja igual a 2. Tá? Vamos substituir. No lugar de x1, eu vou colocar 1. Então, 2 vezes 1 fica 2. 3 vezes x2 vai dar 6. 2 mais 6, eu vou ter 8. Eu vou ter 8. Então, o que seria folga? Folga é exatamente a diferença entre o resultado do primeiro membro, 8, com o segundo membro. Então, teria uma folga de
Quatro. 4. Exatamente. Tá? E aí você tem que aprender, gente. Aprende isso aqui hoje. Certo? Porque quando a gente vai trabalhar com gerenciamento de projetos, a palavra mais importante na hora que você vai analisar é identificar quantos dias de folga. Quando fala folga, não é dia de descanso, não é férias, não, viu, gente? Folga é quantos dias aquela atividade pode atrasar por algum motivo. E aí você vai aprender lá o que chama de caminho crítico. Ó. Tem um livro aqui, ó. Eu vou pegar para Professor, você. Estou ouvindo, Guilherme. a gente não consegue acompanhar esses dias também pelo MS Project, não? Alimentando ele. Garoto, é exatamente ele. Entendeu? Exatamente ele. Tá? Quando eu aprendi, né? Antigamente não, quando não sou velho, não, mas há uns 8 anos, quando eu aprendi Project, para você, tu mexe com Project, Guilherme? Beijo, professor. Pronto, então você vai entender o que eu estou dizendo. Para você, a mesma evolução que aconteceu com o Excel, aconteceu com o Project. Então, por exemplo, lá no Excel, quando você queria criar um gráfico, você tinha que selecionar a coluna, a área, clicar 2, 3 botões para depois gerar o gráfico. Certo? No Project, antigamente, quando eu queria criar o caminho crítico, daqui a pouco eu explico ao pessoal, né? Eu tinha que selecionar as atividades, clicar 2, 3, né? E para depois gerar. Hoje em dia, já tem um botão lá, cria. Só arrastar, sequenciar elas e já vai dar os dias. Já dá direto. Entendeu? Por quê? Isso. Porque é uma ferramenta muito importante. Porque, ó, caminho crítico, pessoal, por isso estou falando, são certos termos que quem trabalha com gestão, né, de projetos, né, o Project, ele se o Excel é obrigatório, o Project Mais o ainda. plus. Tá? Há uns 10 anos atrás, há uns 5 anos, né, eu me lembro, né, eu trabalhava na consultora, e aí existia a sala dos engenheiros, e aí chegavam os estagiários para fazer a entrevista. Né? Só um momentinho, Jefferson. E aí o cara fazia duas perguntinhas. Sabe mexer no Excel? Sabe mexer no Project? Pronto. O cara falar que não sabia mexer no Excel, ele não ia nem para a segunda fase. Certo? Antigamente, se você soubesse Excel, a vaga era sua. Hoje em dia, se você não sabe, você já está fora. E se souber, você ainda mantém na briga. Porque não é mais diferencial. É obrigatório. Tá? É pré-requisito. Tá? Fala. Alguém levantou a mão. É só uma curiosidade, professor. Boa noite, pessoal. Boa noite, irmão. Sobre o Project, ele é o que? É um programa de alguma empresa que oferece? Na verdade, é da família do Office. É do Office, é do Office. Do Office. Tá? Existe. Pronto. O Project, eu vou usar uma palavra, não leve para o lado pejorativo. O Project pobre é o Trello. Não tem esse aplicativo Trello de acompanhamento de atividades? Tem sim, conheço ele. Pronto, é a mesma coisa. Só que o Trello, ele é gratuito. Né? E o Project, ele é pirata. Certo? É mais ou menos essa sequência aí. Fica quieto, Guilherme, fica quieto. Então, ó, quem, né, tem gente que já está no 8º período, quem tiver interesse, né, em se aprofundar nessa área de gestão, tá? Porque acontece o gerenciamento de projetos, ele é para todo mundo, certo? O que cada um tem que fazer é trazer o que você aprende para o seu nicho de mercado. Tá certo? Então, esse livro aqui, ó, Corrente Crítica, de Goldratt, que é o cara que desenhou
a meta. É um grande sucesso. Então, esse livro, ó, ele é a introdução de gerenciamento de projetos. Agora, não é um livro de teoria, é uma história que se passa na empresa. Então, o cara lê fácil, fácil. Tá? É um livro que você lê, né? Você fala exatamente sobre a situação. E tem outro livro aqui que eu vou até mostrar para Guilherme, aquele mestre do Project, aqui, ó. Galera da administração, ó. Voltei. Ó, o que tem aqui? Esse livro aqui é do Project, é o novo. 2000 e... Acho que é 2007. 2007, está totalmente desatualizado. Mas olha o que é, ó. A administração de empresas com Project. Já Tá pensou? sem imagem, professor. Não Tá tô sem conseguindo. imagem? Tá. Não, tá na imagem dele lá. Espera aí, tá na minha. Deixa eu parar o compartilhamento aqui um pouquinho. Ó, agora tá vendo? Pronto, beleza. Pronto, ó. Se você que trabalha com Project, seu Guilherme, pegar isso aqui, certo? E adaptar para qualquer área, você cria um software. É o que a turma faz, né? Um aplicativo para gerenciar restaurante, salão de beleza, barbeiro, Deixa ele parar barbearia. aí para bater a foto, Tá? professor, dele, para eu ver aqui o título. Eu vou colocar no grupo, vou mandar no grupo, sabe aí não. Pronto, obrigado. Porque senão vai sair, vai ficar invertida a imagem. Certo? Mas, ó, são coisas que vocês precisam começar a sair das 4 paredes da faculdade. Principalmente a galera que está chegando no final do curso. Tá? Professor, no caso tem que saber mexer em que o senhor falou? No Excel, Calma, é? calma, a Ana já chegou quente. Vê, para a nossa disciplina, precisa saber o mínimo de Excel, o mínimo. Tá? O mínimo do mínimo do Excel. É praticamente saber ligar, porque o resto ele vai ensinar aqui. Agora, para a sua carreira, eu recomendo que vocês façam. Ó, vocês, durante o curso, devem ter feito algum curso de matemática financeira. Né? Sim. Pois é. Né? Que se alguém ficou com dúvida na faculdade, tem que falar com o nosso coordenador, né? O Hermes, né? Contrata ele para dar uma consultoria lá, que ele é fera nisso aí. Né? Mas você precisa sair da faculdade com algumas coisas dominadas. Certo? E acontece, a faculdade, ela só mostra o caminho. Tá? Você vai se quiser. Tá? Então, a ideia, a gente diz, ó, vai por aqui, porque a chance de dar certo, ela é maior. Né? Então, às vezes, por exemplo, o pessoal que vai trabalhar com gestão, né, que vai trabalhar com empresa, alguma coisa, tem que fazer contabilidade. Né? Tem um curso chamado Contabilidade para Não Contadores. Né? A gente está vivendo um momento de pandemia que muita gente perdeu o emprego, pegou o dinheiro, montou uma empresa e agora, o que é que eu faço? Né? Porque quando a empresa é pequena, o diretor, o setor recursos humanos, o operacional, o setor de compras, é tudo uma pessoa só, é tu. Né? Então, você tem que ir. Né? E se você for da área de administração, ainda tem até maior intimidade em quem não é. Certo? Então, é aí que vocês entram na parte de consultoria para pequenas e médias empresas. Tá? Deixa o grande lá, deixa o grandão lá. Fica lá no pequenininho, ganha teu ganha-pão lá, bonitinho, né? Cria lá um aplicativo para gerenciar estoque, gerenciar cliente, né? Dentro do nicho. Né? Dentro do nicho. Ah, eu tenho um mercado. Olha, a quantidade de mercadinho que tem na minha região é 200. Hoje em dia, tudo tem lá um sisteminha. Todos. Por menor que seja. Nem que seja lá um talão de nota, mas é um sisteminha que eles usam. Certo? Mas vamos voltar para cá.
Então, a primeira definição que eu tenho que saber é quais são as variáveis. Vou colocar aqui o link para depois mandar para vocês. Variáveis de folga. A gente já sabe que nesse caso aqui, ó, a minha folga é de 4 unidades. Como não sei o que significa, o que representa cada variável, então são 4 unidades. Então, se você tem lá uma atividade que você tem uma folga de 5 dias, essa atividade não é uma atividade crítica. Por quê? Porque se ela pode atrasar, ela pode esperar um pouco. Por exemplo, imagine que você é gestor, certo, de uma empresa e que a empresa resolveu trabalhar no sábado. Não, mas sábado é hora extra. Vai pagar porque precisa entregar o programa, o projeto no prazo correto. Eu preciso colocar todo mundo para trabalhar no sábado? Não. Não pode. Para que eu vou gastar tanto dinheiro? Eu tenho que mandar no sábado as pessoas que estão locadas, o termo chefe é essa, Guilherme, locadas nas atividades críticas, aquelas que não podem atrasar. Isso. E aí manda a galera lá. Ou ainda tem essa. Não quero pagar hora extra. O que é que eu faço? Se eu tenho uma atividade que pode atrasar 2 dias, e eu tenho uma atividade que está atrasada, o que é que eu faço? Eu paro essa atividade. Ela não pode atrasar, que não vai dar nenhum prejuízo, e desloca esse pessoal para fazer uma força-tarefa para terminar essa outra tarefa. E você não mexeu R$1 na folha de pagamento. Você permitiu que uma atividade que poderia... Isso, gente, o Project dá para você. Tá? O Project dá para você. E você começa a manter o cronograma. Tá? Então, quando você vai trabalhar com projetos, obras, são programas, são cronogramas. Tá? Mas vamos lá, vamos voltar para o assunto aqui. Então, se a folga ela é maior que 0, significa o quê? Que o disponível, que é o que fica à direita, é maior do que é utilizado. Lembra que isso aqui é restrição? Então, o que fica do lado de cá é o que está disponível para ser usado. E do lado de cá é aquilo que foi utilizado. Então, se a minha folga for maior que 0, significa que aquilo que eu usei é menor do que eu tenho disponível. Ou seja, estou atendendo a minha restrição. E quando a minha folga ela é 0, é o limite. Por isso que é crítica. Porque eu usei tudo que eu tinha disponível. Fiquei sem nada no estoque. Zerou no estoque. Tá? Vou dar um exemplo que aconteceu essa semana na obra que eu fiscalizo. Foi realizado um pedido na quarta... Meu fiscal. Hã? Meu fiscal, senhor. Trabalha com engenharia também, é? Trabalho, professor, na área de planejamento e controle. Pronto. Não, você... Cadê o... Ó, outra aqui pra tua. Olha. Então a gente vai precisar bater um papo particular aí para pegar mais dicas, né? Estou começando. Então, vamos embora. Vamos lá. Então, o que acontece? Então, quando o cara fez o pedido lá na quinta-feira, foi acionado, claro, que a empresa é a empresa que trabalha na parte de manutenção, e é uma empresa pequena, né, que é um amigo meu que me pediu para dar um apoio, certo? Então, o que acontece? Houve um atraso aí do fornecedor, o fornecedor que era para entregar com 48 horas, só vai entregar na quinta-feira. E aí, a hora vai parar 3 dias, e aí não é um canteiro de obra que dá para relocar as pessoas. O serviço é único, então não tem muito o que fazer. Então, o que é que ele fez? Comprou material no armazém perto.
Ele compra o saco do produto, ele compra na fábrica a R$ 21. No armazém mais barato que a gente achou, custa R$ 33 por saco, certo? E ele usa 10 sacos no mínimo por dia. Então, nessa brincadeira, ele está perdendo quase R$ 150 por dia, só no material, só no preço do material. Entendeu? O que o planejamento, né, faz para o bem e para o mal. Né? Então, amanhã vai ter que se levar mais uma remessa de 10 sacos para a equipe trabalhar durante o dia. E na esperança que na quinta-feira o caminhão chegue e abasteça lá os 200 sacos que ele precisa para trabalhar durante o mês. Tá? Então, a ideia é essa. O planejamento, a folga é exatamente isso. Então, se eu sei que o caminhão, que aí vai ter, a gente já vê isso, tá, gente? Na parte de transporte. Se eu sei que o meu fornecedor me entrega com 5 dias, vocês aprendem isso, né? Ponto de pedido, né? Vocês aprendem isso em administração, né? Isso. Né? Vocês aprendem isso, né? Então, eu vou pedir no estoque de segurança, né? Vou pedir que o meu estoque de segurança consiga atender a minha obra durante 5 dias. Certo? E por que aonde foi que furou? Furou porque no meu planejamento era uma equipe só. Né? E entre uma visita minha, ele dobrou uma equipe para outra. Então, o tempo que eu tinha previsto caiu pela metade. Então, por isso que realmente deu essa bronquinha. Tá? Como não posso estar na obra todo dia, né, por conta, né, que são algumas visitas só para acompanhar, mas faltou exatamente essa comunicação. Mas beleza. Então, folga zero quer dizer o quê? O que eu tinha disponível, eu usei. Torrei. Zerou. Tá? Minha folga é zero. Tá? E quando fala em cronograma, essa folga é referente a tempo. Tá? Então, é o tempo que eu estou controlando. Então, ó, eu tenho as restrições técnicas, né? Não vou usar as restrições de não negatividade. Não vou precisar usar. Tá? Vou trabalhar apenas com a função objetivo e as restrições técnicas. Beleza? Vamos lá. Agora, etapa 1. Tá? Vocês depois, com calma, vão fazer este roteiro no caderno de vocês. Tá? Por quê? Primeiro, porque a prova, quando era presencial, a prova era com consulta. Então, você chegava lá já com esse checklist e fazia passo a passo. Tá? Então, qual é a primeira etapa? É separar as variáveis da função objetivo, ou seja, joga tudo para o primeiro membro. Então, lá, a minha função objetiva é essa. Então, se eu for isolar, vai ficar Z menos 4x1 menos x2 igual a 0. Primeira etapa é só isso. Do lado de cá, ficar o 0. Segunda etapa é transformar as inequações em equações. Como é que eu faço isso? Eu acrescento uma folga. Somente uma folga. Por exemplo, 2x1 mais 3x2 menor ou igual a 12. Tá? Então, eu quero transformar esta inequação em uma igualdade. O que é que eu faço? Eu vou adicionar, acrescentar a variável folga. O que é que eu faço? Ó? 2x1 não mudou. 3x2 não mudou. Mais xf1. Quem é f1? Folga. Então, isso aqui é a minha folga. Por exemplo, se lembra que eu coloquei aqui, naquele exemplo que ele fez, que a continha dava 8? Se eu colocar 4, 8 mais 4 vai dar 12. Ponto, a minha folga seria de 4. Mas aí eu não sei ainda de quanto é a folga, porque aí vai ter que calcular. Então, para transformar, a segunda etapa é transformar, converter
as inequações em equações. Como é que eu faço? Acrescentando as variáveis de folga. X1, ou XF1, XF2, um F para cada equação. A minha segunda equação, a inequação, 2x1 mais x2 menor ou igual a 8, vou colocar XF2. Se eu colocar XF2, aqui, ó, a minha folga aqui, ó. É a minha folga. A folga da primeira restrição e a minha folga da segunda restrição. E aí eu converto, elimino o sinal de menor ou igual e coloco o sinal de igual. Pronto, ó. Aí agora você podia responder. Eu tenho um sisteminha de equações. Só que aí, galera, o método lá de adição e substituição, ele sozinho aí não vai resolver. Neste caso aí. Por isso que a gente vai resolver através do método simplex. Vamos lá. Porque eu só tenho 3 equações e tenho quantas variáveis? 1, 2, 3, 4, 5 variáveis. Então não dá para responder somente com 3 equações. Eu tenho que ter pelo menos 5 equações para responder. Então vamos calcular a tabela. Tá? A tabela a partir dessas 3 equações aqui, ó. As 3 equações que a gente montou. A primeira, a função objetivo, FO, e as 2 restrições técnicas dadas no probleminha. O que é que eu fiz? Acrescentei a folga XF1 e XF2 para converter em uma equação. Então, vamos escrever uma tabela ao lado da seguinte forma, ó. Z X1, X2, XF1, XF2 e B é chamado de termo independente. Independente. É aquele termo que fica sozinho do lado de cá. E aí é como fica fácil, ó. Aqui, ó, vou chamar de primeira linha, ó. Primeira linha. Por isso que eu falei linha, tá? Eu não vou falar em equação, vou falar em linha 1, linha 2 e linha 3. Então, vou escrever aqui os valores que ficam na frente de Z. Então, na frente de Z, ó, aqui eu tenho 1, ó. Então, 1. Na frente de X1, menos 4. Menos 4. Na frente de X2, menos 1. Na função objetivo, eu não tenho folga. Então, a minha folga XF1 é 0, e XF2 também é 0, e meu termo independente também é 0. Então, tá aí. Será que a gente consegue fazer em conjunto a segunda linha? Na segunda linha tem Z? Não. Se não tem, é porque é 0. 0. Quem está multiplicando x1? Aí olha aqui a segunda linha. X1 é apenas o número 2. Ó. 2. Quem está multiplicando x2? Mais 3. Quem está multiplicando XF1? Quem está multiplicando XF1 é apenas o número 1. Na linha 2, não tem a variável XF2, então é 0. E quem é meu termo independente? O termo que fica sozinho, é como se aqui tivesse um igual, ó. Aqui fosse igual, tá vendo? Igual, igual. Só que eu vou apagar isso porque é só questão de representação. Então, entendeu? 12, tá bom? Vou fazer na mão aqui, certo? Depois eu passo o gabarito. Então, ó. Então, a terceira linha, que no meu caso é a terceira equação, eu não tenho elemento Z. Então, se eu não tenho elemento, na ausência do elemento é 0. Por quê? 0 vezes Z é 0. Quem está
multiplicando x1? O número 2. Quem está multiplicando a variável x2? Aqui tem 1. Ó. Tem que lembrar que sempre tem 1 aqui na frente. Mais 1. Quem está multiplicando a variável xf1? Não tem. Se não tem, 0. Quem está multiplicando a variável xf2? 1. Mais 1. E o termo independente igual a 8. Conseguimos entender como... Faz, nego, porque eu quero ver. Nego. Calma, eu tô fazendo logo pegar. Cuidado, senão. Vamos lá. Galera, conseguimos entender como é que nós montamos a tabela? Sim. Beleza? Massa. Porque, vê só, isso aí a gente vai repetir várias vezes. A bronca desse processo é porque se você fazer isso apenas uma vez e dar a resposta, era massa. Tá? A bronca a gente tem que fazer isso várias vezes. Tá? Claro que na munheca eu não vou pedir você fazer 5 vezes, né? 2 vezes no máximo. Né? Mas no Excel, quem vai fazer a conta é o computador, ele faz até 7 interações em 1 segundo. Em menos de 1 segundo, ele já faz isso 7 vezes. E às vezes a gente está aqui há mais de 20 minutos já, ainda estou criando a tabela. Vamos lá. Faz parte. Então, tá aqui os elementos. Vou apagar aqui só para ficar como consideração. Beleza? Vamos lá. Então agora... Oi, Daniel. Você pode voltar um pouquinho aí? Posso, claro. Pronto. Eu fiquei confuso aí nessa parte aí do XF1 e XF2 aí. Pronto. Só me diga que ele já está chegando aqui na sala. Então, a primeira coisa é o seguinte. Quando a gente vai converter a inequação numa equação, eu preciso acrescentar esse xf1, esse xf2, que foi a etapa 2. Certo. Até eu entendi. Beleza. Mas quando eu vou colocar lá para a planilhazinha. Pronto. Aí, vê só. Cada linha da tabela referente a cada equação. Deixa eu só liberar a caneta aqui. Então, por exemplo, essa primeira equação z menos 4x1 menos xx2 igual a 0, eu vou representar na primeira linha da minha tabela. Quem é o valor que está multiplicando z? 1. Quem é o valor que está multiplicando a variável x1? Menos 4. Quem é o valor, o número que está multiplicando, está à frente da variável x2? Menos 1. Como na função objetivo não tem folga, porque a folga você colocou nas restrições, então você vai colocar 0, 0, porque não tem folga. E B é meu termo independente, é o termo que fica sozinho do outro lado da igualdade. Na segunda linha, eu vou analisar a segunda equação. Como não tem z na minha equação é 2x1 mais 3x2 mais xf1 igual a 12. Então, se não tem a variável z, o valor que fica na frente do z é 0, porque 0 vezes qualquer coisa é 0. O valor que está na frente de x1 vale 2. Quem está multiplicando x2 é 3. Quem está multiplicando xf1, ó, é 1 que está na frente, mais xf1. Como não tem xf2, o meu fator é 0. E meu termo independente é 12. Entendeu? Chegou? Beleza? Vamos lá. Aí a quarta etapa, já fizemos as 3 etapas, né? Primeiro é passar todas as variáveis da função objetivo para o primeiro membro. Segunda etapa é adicionar as folgas, né?
Terceira etapa é montar a tabela a partir das equações obtidas. E agora você vai identificar, aí é novidade, tá? Você vai identificar a variável que entra na base. O que significa isso? É que eu estou usando o método da substituição. Qual vai ser a variável que vai entrar em qual equação? Tá? Então, estou fazendo o método da substituição a partir da tabela. Então, olha só. Essa tabelinha que eu vou repetir aí, ó. Z, X1, X2, XF2, XF1, XF2 e B. Primeira coluna é Z, que é o lucro, né? O valor qualquer. Segunda coluna, X1. Terceira coluna, X2. Terceira coluna, XF1. Quarta coluna, XF2. E na última coluna, o termo independente B. Pronto. Essa tabelinha nós montamos na etapa 3. E agora, como é que eu faço para descobrir qual é a variável que vai entrar? Porque vai entrar uma e sai outra. Tá? O que é que eu faço? Eu vou, olha, primeira linha, segunda linha, terceira linha. Então, temos as colunas e temos as linhas. Cada linha representa uma equação do sistema. Tá certo? Então, vamos analisar, ó. A variável que entra é um número negativo de maior valor. Ou seja, você vai olhar sempre a linha Z, ou a minha função objetivo. Vou logo dar o caminho das pedras. A minha resposta não é a equação de Z, no nosso caso é a primeira linha. Ela não pode ter valor negativo. Poxa, professor, por que não pode ter valor negativo? É lógico. Eu não quero maximizar. Se eu coloco o valor negativo, eu estou diminuindo. Então, se eu quero maximizar, eu tenho que eliminar esse menos 4 e eliminar o menos 1. Então, vamos analisar a primeira linha. O menor valor é o menos 4. O menos 4 é o menor valor. Então, eu vou chamar isso aqui de elemento pivô. Tá? Então, menos 4, dentro da linha que você quer modificar, é aonde vai ser a variável. Então, esta coluna, tá? Da coluna X1, vai ser a minha coluna que vai entrar. Vai ficar fácil na hora de executar. Então, esta coluna aqui é a que eu vou trabalhar para jogar dentro da tabela. Quinta etapa, identificar a variável que sai. Volta aí para mim, por favor. Rapidão, professor. Ok, obrigado, professor. Professor, o senhor vai deixar essa aula para a gente no portal, não é isso? Hoje. Tá, Hoje. obrigado. Eu tenho que geralmente, gente, eu tenho 24 horas para lançar a aula. Mas, como a aula da turma da manhã é amanhã, 7, 8 da manhã, eu tenho que postar essa aula ainda hoje. Certo? Então, assim que acabar a aula, 11 horas da noite, já está disponível, porque leva em torno de 50 minutos para o Google liberar a gravação. Certo? Então, ó, a etapa 4, por isso que é importante, pessoal, vocês vão refazer essa questão no caderno, assistindo a gravação pausadamente. Tá? Faz isso. Não é para copiar a tabela, a que chegou aqui na tabela, e copiar a tabela. Você vai montar a tabela e depois confere. Tá? Faz passo a passo. Tá? Então, o que é que eu faço? Então, vamos separar a linha pivô. Como é que eu faço para separar a linha pivô? Eu não escolhi aquele valor menos 4. Não foi? Então, eu vou dividir, ó, o meu termo independente pela minha coluna que eu separei. Por exemplo, 0 dividido por qualquer coisa, no nosso caso, menos 4, vai ser igual a 0.
12 dividido por 2 vai dar 6. E 8 dividido por 2 vai dar 4. Qual é o menor positivo? 4. Né? O 0 não entra na brincadeira, que o 0 não é positivo. Eu só posso escolher valores positivos, porque eu quero maximizar. Tá? 4. Então, eu vou escolher a última linha. Então, essa linha aqui é a linha que vai sair. Tá? Que vai sair. Como é que eu faço isso? Vamos fazer agora. Tá vendo o número 2? O número 2 aqui, se você Professor, pegar... Oi. no caso, o senhor dividiu B por X1. B pela coluna X1. Agora, olha só. 12 Cuidado por com a 2 e 8 por 2. Exatamente. Agora, cuidado com a decoreba. Nem sempre vai ser X1. Sim, aí vai depender do menor valor. A etapa 4. Beleza. Certo. Não, porque tem gente que decora divide B por X1. Não é. Se, por exemplo, aqui, onde está X2 fosse menos 5, você dividiria 12 por 3. Certo. Aí seria certo. outra coluna. Tá bom? Faz uma etapa de cada vez. E agora, eu selecionei aqui, a coluna com a linha, eu encontrei o valor 2. O valor 2. Tá? Então, esse valor 2 aqui, ele vai ser usado. De que forma? A gente chama dele de elemento pivô. É ele que vai dividir todo o elemento. O que é que eu faço agora? Vai sair, né? O que entra vai ser esta coluna e o que vai sair é esta linha aqui. Então, vamos determinar a nova linha Ô, professor, pivô. Oi, Ana. Pode falar. Oi, Aninha. cortando. Ô, professor, Repete. por que o número 6 não poderia ser positivo? O 6 não podia ser o quê? Não. É o menor. Porque o Entendeu? Escreve no chat, Jack, já que o teu som está cortando. Ele quer o menor valor. Então, o menor professor está valor. cortando muito. Escreva no chat, que aí eu lhe ajudo. Certo? O que eu estou dizendo é o seguinte. Não é que 6 não possa, mas o que interessa para mim é o menor valor positivo. E 4 é menor do que 6. Tá? O que não podia ser é o 0, porque o 0 não é positivo. Tá? Não é positivo. Vamos lá. Só abrir o chat aqui, você falou. Isso. Beleza. É que na hora que eu falei só positivo, né? Mas é o menor valor positivo. E agora vamos calcular a nova linha pivô, que é aquela terceira linha, né? A nova terceira linha. Então, a minha linha está aqui, tá certo? Aqui está a minha tabela. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esta última linha, que é 0, 2, 1, 0, 1, 8, e vou fazer a nova linha. Como é que eu faço? Eu vou dividir por 2, porque é onde está encontrando o meu elemento pivô. Então, 0 por 2 dá 0. 2 por 2 dá 1. 1 por 2 dá 0,5. 0 por 2 dá 0. 1 por 2 dá 0,5. 8 por 2 dá 4. Então, a minha nova linha é essa aqui. A nova linha pivô, a nova terceira linha é essa aqui. Então, eu vou criar a nova tabela.
na minha nova tabela, a minha linha pivô é 0, 1, 0, 5, 0, 0, 5 e 4. Tá aí, ó. Aí vamos ter que fazer, né, a nova primeira linha. Então, aqui, ó, do lado direito, aqui, ó, eu tenho a velha tabela. Aqui está a velha tabela, aqui, ó. A primeira linha eu tenho o quê? Eu tenho 1, menos 4, menos 1, 0, 0 e 0. Tá bom? Então, qual é o valor que eu tenho aqui, ó? A interseção vale menos 4. Então, o que você vai fazer? Você vai multiplicar a minha linha pivô por mais 4. Lembra do processo da adição? Multiplica por menos 3 para depois somar? Para eliminar? Porque você quer eliminar esse menos 4, porque está negativo. Tem que ser ou 0 ou 1, ou positivo. Vamos lá. Então, aqui que eu tenho aqui, ó. Então, 4 vezes 0, 0. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 0, 5, 2. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 0, 5, 2. E 4 vezes 4, 16. E aí você vai somar com a antiga. Vê qual é o método de adição. Você não somava com a primeira equação? Você multiplicou a terceira e vai somar com a primeira. Olha o que acontece com 4. 0 mais 1, 1. 4 menos 4, 0. Opa, eliminei o negativo. Beleza. 2 menos 1, 1. 0 menos mais 0, 0. 2 mais 0, 2. 16 mais 0, 16. Opa! Não deu nada positivo. É a nova primeira linha. Não deu nada negativo. Ótimo. E aí, ó, já fiz a nova terceira linha, que é aquela 0, 1, 0, 5, 0, 0, 5, 4. Fiz a nova primeira linha e agora eu vou fazer a nova segunda linha. Aqui do lado direito, ó, tá aquela minha tabela antiga. Eu vou transformar, ó, esta linha aqui, ó, e o valor quanto é que vale? 2. Tá aqui, ó, é só juntar, ó. Diferentemente, galera, daquela questão que a gente fez no começo da aula, não precisa ficar pensando qual é o número que eu multiplico. Não, é a interseção. Só que eu vou multiplicar por menos 2. Por menos 2, é o simétrico. Então, ó, menos 2 vezes 0, 0. Menos 2 vezes 1, menos 2. Menos 2 vezes 0, 5, menos 1. Menos 2 vezes 0, 0. Menos 2, 0, 5, menos 1. E menos 2 vezes 4, menos 8. Então, cheguei aqui aos valores. O que é que eu vou fazer agora? Ô, Érica. No caso, sempre eu vou mudar o sinal na hora de multiplicar. Se for positivo, eu vou multiplicar Sempre. por negativo, não é isso? Por quê? Porque eu preciso eliminar. Porque você não vai somar. Então, para somar, para ficar 0, tem que ser mais com menos. Certo. E aí eu vou repetir aqui embaixo, ó. Eu vou repetir na linha de baixo a minha segunda linha, do jeito que era, a antiga. Aqui é a antiga. Essa aqui, ó. 0, 2, 3, 1, 0 e 12. Tá aqui, ó. 0, 2, 3, 1, 0 e 12. E o que é que eu faço agora? Vou somar as duas equações. 0 com 0, 0. Ó, menos 2 com mais 2, ó. Foi embora. Menos 1 com mais 3, mais 2. 0 com 1 vai dar 1. Menos 1 com mais 0, menos 1. Menos 8 com mais 12, 4. Beleza? E agora o que é que eu faço? Vou montar a nova tabela com as novas linhas. Então, a nova tabela de cálculo, né, ficou assim, ó. A nova primeira linha ficou 1, 0, 1, 0, 2, 16. Na segunda linha,
0, 0, 2, 1, menos 1 e 4. Na terceira linha, 0, 1, 0, 5, 0, 0, 5. Igual a 4. E agora, o que é que eu faço? Como não tenho nenhum valor negativo na primeira equação, porque a primeira equação é a minha equação onde tem z, ó. Como é que eu sei que é ela? O z é 1, ó. Aqui é a minha função objetivo. Função objetivo. Então, como nenhum valor é negativo, a minha solução ela é ótima. Graças a Deus. Tá? Fiz apenas uma vez, encontrei já a solução. Quer dizer, vou dar a solução agora. Mas não precisa repetir o processo. Eita, pessoal, se chegasse aqui e encontrasse aqui, ó, menos, o que é que faz? Faz tudo de novo, galera. Tá? A bronca é essa. É fazer tudo de novo. Professor, mas tudo de novo a partir dessa aí, né? Não, a partir daquela Dessa parte... última. Não, se essa última aqui agora tivesse sido negativo, eu ia começar tudo de novo a partir dessa daí, né? Daqui, lógico, daqui. Certo. Aí você escolher aí, aí, na verdade, agora, a próxima coluna seria qual? Seria essa aqui, né? Eu vou colocar essa aqui positiva, tá? Eu não pego o menor negativo, aí seria essa aqui, ó. O menos 1. Aí depois faria 16 dividido por 1, 4 por 2, 4 por 0,5, ó. 4 por 2 daria 2. Aqui daria menos 16, não pode. E aqui daria 8. Qual seria a linha? A minha linha, a nova linha pivô seria do meio. Você faria tudo de novo, mas a gente vai fazer isso na próxima aula só, tá? Tá? Porque aí eu não quero que ninguém corte o expulso hoje à noite, tá? Eu tô quase aqui, viu, professor? Não corte, não. Tá? Façam o que eu estou dizendo. Com calma depois, pega um caderninho, tá? E vai resolver essa questão na munheca e acompanhando pela gravação. Não tem mistério. Aqui até tá bom, né? Porque na sala de aula é ruim que não tem a gravação, né? Para você ter a oportunidade de assistir de novo, né? Tem que ser o que está na hora da aula. Mas aqui, graças a Deus, tem uma vantagem. Professor é de cortar os pulsos mesmo, viu? Para quem está no TCC, é de endoidar. Mas não chore não, que você vai aprender o solver. Aí você vai me chamar de bonito. Viu? Tá bom. Entendeu? Aí, alguém vai dizer, professor miserável, por que não ensinou logo o solver? Porque é feito estagiário, tem que apanhar um pouquinho para depois, né? Entender. Tem que sofrer, né, professor? Tem que sofrer. Não tem mistério. Tá? Ó, pronto, ó. Já nem demorou. O condenado Clailton já falou, para não assustar. Não precisa assustar. No máximo, durma com a luz acesa hoje, meu irmão, tá? Aí vamos lá. Então, ó, como nenhum valor foi negativo da minha função objetivo, como é que eu localizo a função objetivo? É onde o z é 1, ó. A minha solução é ótima. Então, vamos escrever a minha solução aqui, ó. Z menos, aqui, ó, 0 mais 0x1. Aqui não tem um menos, não. Vou apagar aqui, que o menos aqui foi eu que coloquei. Mais x2 mais 0xf1 mais 2xf2 igual a 16, tá certo? 16? Aqui é a minha... Como isso aqui não tem, vou escrever aqui, ó, z mais x2 mais 2xf2 igual a 16. Aqui está a minha função. Certo? Eu tirei da tabela e joguei para a equação de novo. Z mais x2 mais 2xf2 igual a 16. Tá? Vamos lá. Então, solução.
Deixa eu só apagar aqui que eu terminei escrevendo aqui a mais. As minhas variáveis básicas, quem é? É x1, que vale quanto? Se você olhar aqui, ó, toda vez que você localizar o 1 na tabela, o valor correspondente vai ser exatamente a 4. Eu tenho o B, ó. X1 é igual a 4. XF1 vai ser igual a 1, vai ser igual a 4 também, ó. Então, daqui eu tiro que x1 igual a 4 e xf1 igual a 4. É só olhar na tabela onde tem 1. Tá? Quer dizer que é verdadeiro. E as não básicas, eu tenho onde não tem o valor, né? É zero, né? É zero. Aqui, ó. Não tem 1, né? Não existe um 1. X2 e xf2 é zero. E 1, o z vai ser igual a 16. Aí qual seria a minha resposta, né? A minha equação máxima vai ser 4x1 mais x2, que aqui foi dado no problema. As minhas variáveis básicas, x1 igual a 4 e xf1 igual a 4. Tá? E as não básicas, x2 igual a 0 e xf2 igual a 0. Então, se x2 igual a 0, essa parcela some. Então, 4, que é x1 vezes 4 da expressão, vai dar igual a 16, que já estava lá na tabela, né? Já estava lá na tabela 16 aqui, ó. Já estava lá aqui, ó. Só esse x2 aí, que deu igual a 0, você tirou de onde? Essa variável não básica. Esse x2 igual a 0, esse 0 surgiu de onde? Deixa eu voltar aqui na tabela. Não, aí mesmo onde você está aí. Não, sim, mas é só para explicar você na tabela anterior. Eita, foi muito, peraí. Cadê a nova linha, a nova tabela? Bom, a tabela está aqui, né? Tá? Então, volta para cá. Então, nas básicas, é onde tem 0 e 0, tá vendo? 0 e 0. Aqui é 1. 0 e 0. Eu tenho 1 isoladamente. Como no x2 eu não tenho o 1 isoladamente, eu tenho 1, 2, 0, 5, né? Então ela não é básica. A básica é quando dá direta a resposta. Tá? Então, se ela não é básica, eu posso chamar ela de 0. Da mesma coisa acontece com a folga 2. Né? Eu posso garantir, cravar que ela é básica quando o único valor que tiver na coluna é 1. Ó. Por exemplo, Z, aqui é 0, aqui é 0. Então, se aqui é 1, obrigatoriamente ela vem aqui para 16. Então, quais são os valores que eu posso colocar? Então, para mim, né, a quantidade x1 é 4 unidades, a quantidade x2 é 0. Peraí, eita. Peraí, deixa eu voltar aqui que terminei fechando aqui a apresentação rapidinho. Método aula 5, rapidinho. Certo? X2 vai ser 0. Então, a quantidade para maximizar o lucro aí, né, vai ser igual a 4 unidades x1 para dar 16, que é o meu valor máximo. Certo? Claro que a minha folga, vamos lá, chegar nas folgas aqui. Eita, deixa eu... Professor, tá apresentando aí, porque para mim não tá mostrando, não. Eita, então, peraí que eu esqueci de apresentar, peraí. Rapidinho.
Então, acontece. Aí, vê só. Então, acontece que... Vamos calcular naquela equação. Deixa eu só copiar aqui para vocês. Eu vou nem... As minhas restrições qual eram? Peraí. Ficava aqui, ó. Deixa eu passar para cá. Ficou assim, ó. 2x1 mais 3x2 mais xf1 igual a 12. Tá? Quanto vale x1? 4. Ó. 2 vezes 4 mais 3 vezes 0 mais 4, né? Que aqui, ó, xf1 é igual a 4. Mais 4 igual a 12. 2 vezes 4, 8. Isso aqui não precisa fazer, tá, gente? Eu só estou provando que por que dá a resposta certa. 8 mais 4, 12 igual a 12, ó. Tá vendo? Porque x2 igual a 0? Tá? Porque isso é máximo. Aí a outra equação, 2x1 mais x2 mais xf2 igual a 8. Então, 2 vezes 4, x2 é 0, xf2 é 0. Isso aqui vai ser igual a 8. 8 igual a 8. Porque, pessoal, porque se eu sei que aqui, ó, porque se eu sei que aqui é 4, né? Aqui é 4 aqui, né? Obrigatoriamente, como já deu, por que não é básica? Porque se você jogar aqui, ó, 8 mais 4 vai dar 12. Então, essa parcela aqui onde está x2 tem que ser igual a 0. Por isso que x2 é 0. Tá? Então, se você que não quiser usar aquele artifício do 001 para dar a resposta direto, tem que fazer a substituição. Vai chegar também na resposta. Tá? Então, eu teria como valores. Eu teria 4 unidades de x1 e esta restrição, ela teria uma folga de 4 unidades. Como não sei qual a restrição e não sei quais são as variáveis, aí não fica sem poder falar o que é que está acontecendo. Tá? Mas o que importa é que o meu lucro máximo é R$16. Tá? Nesse caso aqui, a produção mensal, semanal, diária, de 4 unidades. E eu ainda vou ter uma folga. Ah, pessoal, mas se eu quiser produzir o x2, pode? Pode. Porque se eu tenho uma folga aqui, ó, se eu colocar x2 igual a 1, então não ficaria 3. 3 com mais 8, 11. Então, minha folga vai deixar de ser 4 e vai ser igual a 1. Continua sendo 12 igual a 12, mas não seria a minha solução ótima. É solução? É, mas não é a melhor solução. Porque eu quero que o valor seja máximo. Beleza? Gente, paciência com o nosso amigo Simplex. Tá? Ele não tem muito raciocínio, é apenas um trabalho mecânico. Tá? Você vai fazer isso uma vez, 2, 3, certo? E aí perde a graça, né? Perde a graça. Então, vocês vão aprender a trabalhar com solver exatamente por conta disso. Semana que vem, eu vou fazer mais um exercício com mais de uma interação, tá? Eu vou até fazer o seguinte, vou deixar ela como atividade. Vocês tentam resolver e eu resolvo em sala para adiantar o serviço. Tá? Porque realmente é o choice. Não. Cleilton, a questão não é tentar conseguir fazer. O Luciano já está botando o nome aí, ó. Deficiuplex. Né? Mas é
entenda o método, tá? Mesmo que você não consiga aplicar nas questões maiores, mas você vai entender que no Solver, no Excel... Espera aí, acho que eu não... Deixa eu ver se eu consigo abrir o Excel aqui, espera aí. Rapidinho. Rapidinho, gente. Só para gente finalizar aqui. Ah, já tá o Solver já. Não, Lúcio, só aula de reforço é aula gravada, relaxa. Espera que estou só esperando aqui abrir o Excel. Pronto, abriu. Abrir novo. Planilha em branco. Pronto, ó. Deixa eu compartilhar com vocês aqui, ó. Quem tiver Excel em casa, deixa se eu me lembro, tá? Ó. Eu acho que ele aparece aqui na área de desenvolvedor. Então, arquivo, ó. Arquivo, deixa eu ver, opções. Opções, vai abrir aqui, ó. Suplemento. Suplemento, cadê? Suplemento, cadê o Solver? Aí, suplemento Solver, tá aqui, ó. Suplemento I, né? Ó, o Solver, tá vendo? Aí, geralmente, ele não aparece o Solver. Aí você vai lá e clica Solver e ele aparece. Aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? A salvação de vocês está aqui, ó. Solver. Aí, ó, você vai alimentar isso, ó. Só isso. Vai escrever a função objetivo. Você quer o máximo ou quer o mínimo? Ah, não, você não está conseguindo ver essa tela, não. Você não consegue ver, não. Deixa eu só compartilhar aqui, peraí, a janela toda. Peraí, calma, só um momentinho. A tela inteira, pronto, a tela inteira agora. Ó. Vou fechar aqui. Ó. Vou voltar lá, tá? Voltar lá, ó. Quem não tem um Solver em casa, né? Ó, o Solver vai aparecer aqui. Eu vou tirar ele, tá? Ó. Ele tá vendo aqui em cima, Solver. Vou tirar ele, ó. Arquivo. Opções. Suplemento. Aí eu tenho gerenciar suplemento. E aí aqui Solver. Vou tirar aqui, tá vendo? Ó? Tá vendo que tá aparecendo Solver aqui com interrogação? Eu vou deletar aqui, ó, e apertar OK, ó. Sumiu. O Solver sumiu. Aí vai lá, arquivo, opções, suplemento, ir para suplemento e vai criar lá o Solver. Ele aparece aqui, ó. Vai demorar um pouquinho. Apareceu. Tá? Aí você vai clicar nele e vai ter, ó. Você quer maximizar, minimizar, sujeito a restrições? Aí você vai colocar, né? Coloca as restrições aqui, só escrever, né? E depois bota para resolver. E ele vai dar a resposta bonitinha da questão, tá? Aqui onde tem aqui, ó. Você vai ter que alimentar aqui um pouquinho, né? Aí vai fazer sala de aula, tá? Ou vai fazer na próxima aula exatamente essa tabelinha, onde você vai colocar a função, as variáveis, função de objetivo e as restrições. E aí no final que você coloca, ó, LP simplex, ó. Ó o simplex aqui, ó.
e depois bota para resolver. Ele vai dar um segundo e vai dar a resposta. Acabou a questão. Tá? Então, a gente só vai sofrer mais uma aula. Ainda bem que a prova é remota, então. Meu amigo, é verdade, é verdade, é verdade. Graças a Deus. É verdade, é verdade. Você já matou a charada, mas deixa quieto. Tá? Vou ensinar isso só depois da prova, então. Faz isso não, professor. Sacanagem. Sacanagem. Não, mas relaxa. Mas vamos lá. Professor, vou abrir uma conta para o senhor no meu caderno de orações, para ir abatendo esse tipo de questão na prova. Beleza. Se alguém quiser criar um cachorro, pode botar o nome de Simplex, certo? Que vai ser bem recebido, com muito amor e carinho. Beleza, galera? Então, por hoje, ó, eu falei que hoje seria estressante, tá? Mas tentem fazer esse caso, pessoal. Pelo menos esse que a gente fez hoje, no caderno bonitinho, tá? E aí vou colocar agora à noite a atividade complementar, que é vocês tentam fazer primeiro o primeiro ciclo. Eita, pessoal, fiz o primeiro ciclo, mas não deu certo. Pronto. Que a gente faz o partido segundo na semana que vem. Beleza? Ok, professor. Tranquilo. Beleza. Boa noite, professor. Até a próxima semana. Até semana que vem. Ô, professor, recebeu aí o meu e-mail? Deixa Reginaldo. eu ver. Oi, Reginaldo. Eu não sei se eu coloquei certo ou coloquei errado o teu endereço. É João Carlos Nanes, é isso? Não, o e-mail é João Nani só. Ah, então coloquei errado. Então não chegou não, eu mandei pelo zap também. Porque eu mandei João Nanes, metropolitana.edu.br. É isso aí mesmo? Deixa eu ver aqui se você... Peraí, rapidinho. Deixa eu só parar a gravação aqui. Tá. Beleza. Eu te respondo.